Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria podermos nos falar novamente. Recentemente eu terminei a leitura de um livro chamado Segredos de Daniel, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe no Exílio, do professor Dr. Jacques Doucan, uma pessoa que tem dado uma contribuição muito significativa para a igreja em relação aos assuntos do livro de Daniel. E eu estive no sábado agora, dia 13 de junho, eu tive a alegria de nesse sábado estar na igreja do pastor Neemias, na igreja em que o pastor Neemias é o líder ali espiritual, a igreja Palmeiras, aqui na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Quero agradecer ao pastor Neemias pelo convite, a sua igreja também por nos receber tão gentilmente. E nós estivemos em dois momentos. Nós estivemos ali às 8 da manhã com a primeira pregação, e aí tivemos um intervalo, a igreja muito bem organizada, com a limitação de pessoas, tudo certinho. E aí quando foi às 10 horas da manhã nós tivemos um segundo momento. Então não foi um resumo da leitura feita, não se tratou disso, na verdade foi um sermão que nós pregamos nos dois momentos, o mesmo sermão. Mas eu gostaria de colocar aqui para você, especialmente a reflexão que nós fizemos do capítulo 12 de Daniel, do livro de Daniel, tá? E usar isso aqui como uma oportunidade de compartilhar com você algumas impressões que eu tive na leitura realizada deste livro. Fantástico, eu recomendo a você que você tenha esse livro na sua estante e na sua mesa também, onde você estiver, você leve o livro para fazer a leitura, porque é um livro excelente. Se você quer conhecer as profecias de Daniel, esse é um livro que vai te auxiliar muito. Então está super recomendado para todos nós a leitura deste livro. Pretendo lê-lo novamente, porque nós sabemos que o livro de Daniel é um livro com muitos detalhes proféticos ali, uma linguagem mais difícil de se compreender assim a primeira vez que nós lemos. Então eu pretendo ler outras vezes para ter uma compreensão cada vez melhor, uma lembrança cada vez melhor das informações contidas nesse livro e em livros de boa procedência, tal como esse também, que tratam do mesmo assunto. Então agora na sequência eu compartilho com você aqui essa mensagem bíblica que durou aí um pouco mais de 30 minutos, que foi pregada na igreja Jardim das Palmeiras, agora no dia 13 de junho de 2020, aqui na cidade de Sinop. Compartilho com você e eu espero que traga alguma contribuição espiritual para o seu crescimento e um livro espiritual para a sua vida, tá bom? Então, fico agora com o vídeo da pregação que foi feita neste último sábado. Deus abençoe a vocês e boa reflexão, boa pregação aí para todos vocês. Aos presentes e aos que estão em casa, Maranata, como é bom estar juntos nessa manhã na presença do Senhor. Convido você para fazermos uma breve oração. Santo Deus, nosso querido Pai, louvado seja o Teu nome para todo sempre, Senhor Deus, principalmente por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade e da Tua salvação, Senhor Deus. Nos abençoe nessa manhã com a dádiva do lavar regenerador das nossas vidas, por meio do sangue de Cristo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Fazer uma breve apresentação. Meu nome é Aurione, agradeço o convite do pastor Neemias. Conheci o pastor Neemias esse ano porque nós vimos do Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos 9 anos no ministério pastoral lá. E esse ano fomos transferidos aqui para Sinop e estamos atuando na capelania do Colégio Adventista. Talvez alguns de vocês tenham filhos, familiares, amigos que participam ou como professores, servidores ou mesmo estudando como alunos ali no colégio. Uma alegria para nós poder servir a Deus dentro da área da educação. É um prazer também conhecer você hoje, nessa manhã tão especial. Nós estamos num contexto muito diferente do normal. Não podemos ficar tão perto, infelizmente, não podemos abraçar, cumprimentar, mas o mesmo Espírito Santo que aquece o meu coração, aquece o seu, então todos estamos unidos, falamos a mesma linguagem e cantamos a mesma canção, não é isso?
Então, que Deus abençoe muito a você. É um privilégio estar com você aqui hoje. Eu sou casado, tenho 2 filhos. Nós temos 2 filhos, o Davi vai fazer 8 anos e a Sarinha que vai fazer 2 anos agora em julho. E hoje de manhã eu conheci também a igreja de vocês, é a segunda vez que nós estamos aqui para abrir a Bíblia. Primeiro momento, com os irmãos que alguns saíram, outros permanecem. Vou pedir um pouquinho da sua compreensão a você que já assistiu a primeira vez, porque nós vamos repetir a mensagem, mas eu acredito que mesmo com a repetição, a mensagem ela é de edificação. Algumas vezes nós estudamos um versículo da Bíblia, compreendemos um pouco, daqui a pouco estudamos de novo, compreendemos novamente. Esse conhecimento ele vai se concretizando, nós vamos aprendendo cada vez mais. O conhecimento ele é progressivo para a gente. Então, que essa segunda vez que você vai ouvir essa mensagem, se você esteve no primeiro culto, seja também de edificação para a sua vida. Convido você para abrir, por favor, sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 12. Nós tivemos essa semana uma lição da Escola Sabatina recheada de profecias. Recentemente tivemos um trimestre estudando esse livro. E agora nós vamos estudar aqui o capítulo 12. Nós vamos fazer algumas referências ao plano da salvação de Deus no capítulo 12 do livro de Daniel. E nós agradecemos a você que está conectado na sua casa assistindo e faço já um apelo, um desafio a todos vocês. Se você não tem condições de vir à igreja nos cultos aos sábados pela manhã, ou mesmo em outras programações da igreja no domingo e em outros momentos, não deixe de participar das transmissões que são feitas através da internet. Porque o que nós aprendemos hoje ficou em nosso coração, mas nós precisamos aprender mais. Então o de ontem foi o de ontem, hoje nós precisamos novamente nos alimentar. Então não deixe de participar ou frequentando aqui a igreja, ou mesmo em sua casa, por meio das redes sociais, dos canais que Deus está nos proporcionando para termos a nossa comunhão com Ele. Daniel 12. Encontrou o texto na sua Bíblia? Eu quero pedir que você agora se concentre comigo, que você curve a sua fronte para orarmos especialmente em favor da leitura da Bíblia. Vamos orar? Senhor, querido Deus, essa é uma palavra inspirada. E o mesmo Espírito Santo que a inspirou, que colocou no coração dos autores, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, para que fosse colocado aqui na Bíblia, que este mesmo Espírito Santo que está conosco hoje, nos faça compreender a tua palavra, Senhor Deus. Para que saiamos daqui hoje, edificados, tendo compreendido o teu plano de salvação, e com a esperança da tua breve volta cada vez mais, vívida em nosso coração, Senhor Deus, por favor. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Nós vamos ler a Bíblia inicialmente, depois nós vamos compartilhar com você algumas breves anotações que temos, que vão contribuir certamente com a nossa edificação hoje. Acompanhem comigo, por favor, Daniel 12, do verso 1 em diante. O subtítulo da minha Bíblia é Os Tempos do Fim. Talvez na sua versão da Bíblia vai estar O Tempo do Fim. É a mesma coisa, vamos juntos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Por favor, pensem um pouquinho, foquem um pouco nessa palavra angústia, nós vamos trabalhar um pouco ela daqui a pouco. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Pense também um pouquinho na palavra livro aqui, guarde na sua memória. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E aí então Daniel vai recebendo novas informações, novas mensagens aqui, do anjo, do ser celestial que fala com ele, e eu quero chamar você para a gente continuar agora do verso 9 em diante. Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias.
E agora o principal versículo para a nossa reflexão de hoje. Tu, porém, vai-te em paz, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. O livro de Daniel, como todos nós muito bem sabemos, é um livro, de certa forma, complexo, por conter tantas profecias, tantas referências a reis, a animais, a momentos da história deste mundo, mas ao mesmo tempo é um livro cheio de esperança. Quando nós abrimos as páginas do livro de Daniel e nós começamos a ler este livro, e nós começamos a ficar preocupados com as imagens que são apresentadas através dos animais, através dos homens que reinaram ao longo da história, nós podemos até, talvez, ficar um pouco apavorados e preocupados, porque não entendemos imediatamente o que estamos lendo. Mas quando nós chegamos ao final do livro de Daniel, especialmente no capítulo 12, que acabamos de ler agora, nós começamos a entender o objetivo de Deus, ao dar para Daniel tantas informações através de tantos enigmas. Daniel foi um homem fiel a Deus, como todos nós sabemos. A jornada de Daniel, dentro da perspectiva bíblica, dentro do contexto da Bíblia, começa quando Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, são levados para a Babilônia cativos, porque o rei da Babilônia mandou o seu exército e então eles destruíram Jerusalém e levaram os utensílios do templo e levaram muitos homens juntos para que fossem para a Babilônia. Uma das intenções dos reis, quando eles faziam isso, quando eles venciam suas batalhas, era exatamente desconstruir tudo que tinha sido colocado na mente daqueles que agora estavam sendo levados cativos para aquele novo reino que os prendeu, que os venceu em batalha. E então colocar na mente desses agora cativos as suas próprias ideologias, para que assim então eles futuramente pudessem, quem sabe até, servir no palácio real, ali como braço direito do grande rei, chefe do exército que os levou como cativos. O livro de Daniel é um livro muito interessante. Esse livro ele fala sobre guerras, sobre reis, sobre massacres, sobre violência, fala sobre opressão, fala sobre gente oprimida, fala sobre tristezas, momentos em que as respostas elas ficam só com as perguntas. Parece que não há uma interação entre o divino e o humano. Quando Daniel recebe algumas visões, ele fica atônito, fica preocupado, passa mal. Algumas vezes ele desmaia, outras vezes ele entra em jejum, se veste de pano de saco, coloca a cinza sobre sua cabeça, e às vezes parece que o celestial, o divino, não está interagindo com Daniel, mesmo enquanto esse é um servo de Deus e Deus o escolhe para ser usado, dando a ele as visões. Mas no final do livro, quando chega o capítulo 12, nós contemplamos um Daniel plenamente satisfeito, um Deus plenamente revelado, e um Deus que se quer revelar para as próximas gerações, das quais fazemos nós também parte. Esse livro é um livro fantástico. Eu trouxe algumas informações aqui para a gente, nós temos tão pouco tempo, mas vamos tentar aproveitar o melhor aqui das informações. O livro de Daniel, ele é um livro que foi construído numa estrutura quiástica. O que é uma estrutura quiástica? É uma estrutura bíblica, uma estrutura de um livro, de um trecho, não é? Onde um texto vai apresentar, fazer uma introdução a um outro texto lá na frente, dentro do mesmo livro. Então o livro de Daniel ele tem uma estrutura muito bem elaborada, muito bem dirigida pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 12, nós encontramos, por exemplo, Miguel. Você sabe quem é Miguel? Miguel é Jesus. Miguel é o nosso Salvador, o nosso Redentor. O mesmo que criou, o mesmo que perdeu, o mesmo que apresenta a solução em Gênesis 3,15, por inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a sua descendência, o mesmo que nasce de Maria, concebido pelo Espírito Santo, o mesmo que desenvolve o seu ministério na terra, o mesmo que morre na cruz, o mesmo que ressuscita ao terceiro dia, o mesmo que volta para o centro no santuário celestial, o mesmo que em 1844 inicia o juízo investigativo, o processo de selamento dos filhos de Deus, e o mesmo que está se preparando para voltar a essa terra para resgatar os seus filhos, dentre os quais estamos eu e você. Amém por isso? Amém. Esse é um Deus fantástico,
Um Deus que tem controle de todas as coisas, conhece tudo, onisciente, onipotente, onipresente, nada foge ao seu alcance, à sua ciência, ao seu conhecimento. No entanto, um Deus amoroso, que não faz uso da sua força, do seu poder, da sua grandeza, para humilhar, para abater, para destruir, e para trazer a morte, e para trazer a desilusão. Esse Miguel, que eu acabei de apresentar para você, o grande príncipe celestial de Daniel 12, verso 1, primeira parte do versículo 1. É o mesmo Filho do Homem que volta nas nuvens dos céus em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 27. Daniel 12 nos apresenta, nos mostra que os livros precisam ser abertos para que o juízo aconteça. Especialmente agora o juízo dos filhos de Deus, da casa de Deus, são salvos, o juízo investigativo, pré-advento, que começa em 1844, esse mesmo juízo, é apresentado no capítulo 7, versículo 9, versículo 10, versículo 26. O mesmo chifre pequeno que aparece no capítulo 12, versos 4 a 12, pegando ali praticamente a parte central do capítulo 12 de Daniel, corresponde ao mesmo chifre pequeno que aparece em Daniel 7, versículos 8, versículo 25. Então, é um livro completo, um livro que abrange profeticamente, desde o momento em que Daniel viveu na Babilônia, até o momento em que Cristo irá restaurar, por fim, todas as coisas. Eu faço uma pergunta para você. Em que você tem esperança? Em quem está alicerçada a sua esperança? Para que você vive? Os seus principais objetivos, a sua vida, ela gira em torno de quê? Todos nós temos e precisamos ter objetivos na vida. O principal objetivo do cristão é se encontrar um dia com o seu Senhor Jesus. Esse é o principal objetivo do cristão. Eu não vou pedir para levantar as mãos nessa manhã qualquer uma das pessoas que se considera cristão, porque eu acredito que todos vocês se consideram. Eu também me considero. Cristão, seguidor de Cristo, que decidiu abandonar o mundo, ser fiel a Deus, ser leal a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, servi-lo, apresentá-lo ao mundo. Nós temos a garantia de que nós podemos ser bons cristãos hoje e ter o presente da salvação em breve, por causa do mesmo Jesus que Daniel viu em suas visões enquanto estava na Babilônia, e que em breve vem para concretizar as profecias dadas ao seu servo. Esse texto é um texto repleto de eventos, mas aqui no capítulo 12, no versículo 1, tem algumas coisas que eu gostaria de avaliar com você rapidamente. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel. A palavra levantar-se, nós já sabemos que trata-se, a pessoa em questão aqui é Miguel. Miguel é Cristo, o que cria e o que restaura, o que cria e o que recria. Porque a volta de Jesus, eu disse primeiro momento aqui com os outros irmãos que estavam aqui na primeira pregação, não é apenas a volta de Jesus, é a volta da realização, é a volta da restauração, a volta da reconstrução. Quando você chegar no céu, você vai encontrar com tantas coisas boas, com tantos seres fantásticos, não precisa que citar que lá vão estar Adão, vão estar Jesus, etc. Mas você vai encontrar lá também com o Jardim do Éden restaurado. A árvore da vida. A mesma árvore, ela está dos dois lados de um rio. Enquanto que um tronco brota de um lado, do outro lado, o outro tronco da mesma árvore está. Essa árvore da vida estava no Jardim do Éden, agora você vai encontrá-la no Jardim do Éden restaurado no céu. Esse mesmo Miguel é quem restaura. E aqui na Bíblia, nas primeiras palavras do capítulo 12, do versículo 1 de Daniel, é dito a mim e a você, que esse Miguel vai se levantar. Mas por que ele tem que se levantar? É porque se ele não se levanta, ele não pode dar a sentença. Se ele não se levanta, ele não pode dar um basta, uma palavra final, uma resolução que diz como serão as coisas daí para frente, daí em diante. Então Miguel precisa se levantar, ele precisa se manifestar como Senhor, como Redentor, como Salvador, como Restaurador, como Recriador, como Resgatador, mas também como Juiz. E aqui nesse livro, especialmente no livro de Daniel, Jesus, o nosso Miguel, que nós vemos com tantos olhos de amor, que nos ama tanto, que morreu na cruz e que ressuscitou, é também Juiz. Esse Miguel é fantástico, aqui diz que ele vai se levantar, e a palavra levantar é uma palavra que tem original hebraico, porque nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Daniel está no Antigo Testamento, portanto, escrito em hebraico, o livro de Daniel também. A palavra amad significa levantar-se ou se levantar em hebraico. Na língua original, na língua que Daniel conhecia.
na língua da sua origem, quando ele viveu com a sua família lá em Jerusalém. E essa palavra significa exatamente levantar-se, a palavra amad. Mas é uma palavra que era usada no contexto de guerra. Quando um exército ia para as batalhas, quando um soldado tinha que se levantar para se empunhar, se colocar na posição exata para enfrentar o seu inimigo, o seu adversário. Essa palavra era a palavra que os inspirava. A palavra amad significa exatamente isso. Em breve, o nosso querido Jesus, Miguel, vai levantar-se. O amad de Deus vai se cumprir. E Cristo estará vindo nas nuvens dos céus. Entenda um pouco comigo o contexto da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, haverá um grande trono. O livro do Apocalipse e o livro de Daniel, eles estão linkados um com o outro. São dois livros fantásticos. E eu sugiro que você leia os dois em harmonia um com o outro. Leia um, depois leia o outro, vá comparando, leia um, leia o outro. Vá estudando junto, porque é essencial para a nossa salvação. E nesse livro, o trono de Jesus é apresentado. Embaixo tem chamas de fogo, tem rodas. Diante dele estão os seus seres viventes, estão os anjos que tocam suas trombetas. O ser que está sentado, ele tem olhos como chamas de fogo. Ele próprio tem um cabelo branco, indicando a sua experiência, e o único que tem condições em todo o universo de se colocar como juiz, porque só ele tem equilíbrio pela sua existência eterna, para conseguir tomar as melhores decisões. Ele veste uma vestidura branca, a sua voz é como uma voz de multidões, de muitas águas, que ecoam quando ele fala. Esse Jesus vai se levantar, e quando ele se levantar, ele vai dar a mim, a você e a Daniel, a tão esperada concretização da esperança apresentada em toda a sua palavra. Eu pergunto a você, meus queridos irmãos, estamos nos conhecendo hoje, mas a palavra de Deus já nos uniu. Então eu me sinto à vontade para perguntar para você. Você acredita em tudo isso? O seu coração, os seus olhos brilham quando você lê a palavra esperança na Bíblia? Quando você vê as promessas na palavra de Deus, onde o próprio Deus diz para mim e para você que haverá um momento em que as lágrimas não serão mais vertidas, o pranto não acontecerá mais, todo o problema do pecado estará resolvido, a morte terá sido sepultada para sempre, e a morte irá devolver todos os filhos de Deus que morreram com essa esperança. Por isso eu perguntei para você, você acredita nisso? Você tem esperança? Daniel tinha esperança, mas nem sempre as coisas acontecem como nós queremos, né? Nenhum de nós quer morrer, obviamente que não. E se tem alguém que está pensando em morrer, eu quero dizer para você que há esperança, e que a vida é muito melhor do que a morte. E que infelizmente por causa das muitas decepções, experiências que vivemos em nossa vida ou que observamos na vida das pessoas, no mundo ao nosso redor, trazem tristeza, angústia, amargura ao nosso coração. E por muitas vezes, como consequência disso, nos vemos tão angustiados que não vemos mais sentido na vida. E muitas pessoas pensam em tirar a sua vida, destruir a sua vida. Então deixa eu dizer para você hoje uma palavra de esperança. Cristo ama você. Jesus te ama muito. Ele te ama tanto. O amor dele é tão grandioso que eu não tenho condições de explicá-lo a você. Não nos seus mínimos detalhes. Ele te ama tanto que ao olhar para esse mundo sem esperança, ele entendeu que se ele não se entregasse como sacrifício, como oferta, nós morreríamos eternamente. Esse amor, ele tem condições de devolver esperança à sua vida. Daniel morreu nessa esperança. Daniel não está vivo hoje. Daniel não foi levado para o céu imediatamente. Daniel não foi levado ao céu. E a gente fica pensando como que Deus, sabe, durante quase 60, 70 anos, que foi o tempo que Daniel praticamente passou na Babilônia ali, como que Deus usou tanto um homem como Daniel, como que Deus falou tanto com ele, como que Deus angustiou tanto Daniel com as revelações proféticas, como que Daniel muitas vezes ficava, sabe, assim, uma comunhão tão profunda. Teve uma época que Daniel ficou 30 dias em oração, orando sem parar, sabe, eu fico pensando como é que Daniel fazia isso, e no final de tudo, Deus não dá para Daniel a grande realização, a grande recompensa,
sabe, a concretização das promessas que ele mesmo revelou a Daniel no próprio livro de Daniel. E às vezes nós sofremos, nós choramos, nós nos lamentamos, nos angustiamos, porque nós olhamos para esse mundo, sabe, atordoado pelo pecado, nós já respiramos um ar, uma atmosfera em que vivemos está contaminado, o ar que você respira está contaminado pelo pecado, tudo é mal à sua volta. O nosso próprio coração é mau por causa do pecado em que vivemos, por causa da nossa natureza. A gente pensa assim, não tem solução, não tem saída. A única coisa que nos resta é esperar a morte. Daniel morreu, mas Daniel não se conformou com a morte. O livro de Daniel é um livro onde nós poderíamos, talvez, se nós pudéssemos resumir o livro de Daniel em uma palavra, eu diria a você que no meu pensamento, a palavra para resumir o livro de Daniel é a palavra esperança. Essa palavra é a palavra mais fantástica do livro. Pense comigo no que está escrito no versículo 13. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Vai, Daniel, viva a sua vida, realiza as coisas que tem que realizar. Você já está aí com seus 70, quase 80 anos de idade. Viva a sua vida, Daniel. Você lembra dos seus amigos, talvez alguns outros que vieram lá de Jerusalém, deportados para a Babilônia, morreram, Daniel. Você vai morrer também. Você já conheceu tantos reis que governaram durante tua vida aqui na Babilônia. Você viu junto com Dario, você viu junto com, sabe, tantos homens. Nabucodonosor, eles morreram, Daniel. Tu vai morrer também. Mas Daniel, eu não vou te deixar na mão. Eu tenho uma recompensa eterna para você. E o livro termina assim: tu repousarás, e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Você lembra de mais alguém na Bíblia a quem Deus disse: você vai morrer, dá uma olhada na promessa, você a enxergará de longe, mas você não vai entrar nessa promessa? Você lembra de mais alguém? Moisés. Moisés subiu ao cume do Monte Nebo. Deus mostrou para ele a promessa, a concretização do sonho, mas Moisés não entrou na terra. No entanto, Deus o ressuscitou. Deus deu a Moisés a vida eterna. Sabe o que Jesus fez quando Jesus ressuscitou Moisés? O livro de Judas, no versículo 9, que é um livro de um capítulo, não tem outros capítulos, então, versículo 9, diz que Miguel teve que lutar contra Satanás. Quando Miguel, o mesmo do livro de Daniel, foi ressuscitar Moisés. Sabe o que Jesus fez? Quando ele ressuscitou Moisés, ele deu um cheque pré-datado. Sabe o que é um cheque pré-datado? É eu dizer assim: me venda aqui esse imóvel. Eu vou te dar esse cheque para 30, para 60 e esse outro para 90. Mas você não pode depositar o cheque antes, só quando chegarem as datas. Se você depositar antes, não tem fundo. Não vai ter dinheiro na conta para cobrir o cheque. Você vai prejudicar meu nome. E nós vamos ter vários problemas. Jesus deu um cheque pré-datado, na certeza de que ele conseguiria vencer o maior mal que o pecado trouxe a esse mundo, a vida dos seus filhos, que foi a morte. Mesmo antes de morrer na cruz do Calvário, ou mesmo antes de nascer de Maria, Jesus ressuscitou Moisés. Moisés não tinha direito de entrar no céu ainda, tal como Enoque, tal como Elias, porque se Jesus fracassa na cruz, se Jesus morre na cruz, mas não ressuscita, não vence a morte, o pecado, o mal sai vitorioso no final. Moisés teria que descer do céu de novo. Elias tinha que voltar de novo para esse mundo negro e escuro. Enoque tinha que voltar de novo para cá e esperar o fim, que seria agora a morte eterna. Jesus é corajoso. O nosso Senhor é corajoso. Ele é poderoso, Ele é amável, Ele é completo. E Ele não hesita em nos dar a salvação. E como provas da sua decisão, séculos antes de Ele mesmo morrer na cruz ou nascer nesse mundo, levou 3 homens para o céu para provar que Ele é Senhor da vida e da vida eterna. Você crê nesse Deus? Você acredita nesse Deus? Existe um livro muito interessante da escritora Ellen White, chamado Primeiros Escritos. Eu estava lendo recentemente alguns capítulos desse livro e eu encontrei um texto muito interessante. Bem no comecinho, na introdução do livro ali, você vai encontrar esse texto. Primeiros Escritos. Ellen White tinha uma visão elevada ao céu. Quando ela chega lá no céu, em sua visão,
ela vê o rio da vida, ela vê o mar de vidro, ela vê a árvore da vida, ela vê o trono do Senhor, vê o próprio Senhor, ela vê os anjos tocando harpas, louvando a Jesus, ela vê coisas fantásticas ali no céu. Então ela olha para uma árvore, e ela vê ali do lado uma outra árvore, vê diversas árvores, e ela vê figos, romãs, diz ela no texto, várias coisas, vários frutos, perfeitos, de um sabor assim, sabe, inimaginável para a gente, num ambiente perfeito, coisa, obra da mão de Deus. Então o anjo que está falando com ela, observa Ellen White, e ela diz assim, posso pegar e comer? E o anjo diz assim, não, você não pode comer, Ellen White. Ellen White, você vai ter que voltar lá para a terra, em visão, o anjo diz a ela. Você vai ter que voltar para a terra, Ellen White. Você vai ter que continuar com o seu ministério. Você vai ter que aguardar o cumprimento da grande profecia, de João do Apocalipse, de Daniel, lá no Antigo Testamento. No começo de tudo, sabe? Você vai ter que aguardar o cumprimento da profecia de Jesus, lá para Satanás, em Gênesis 3,15, quando ele disse que esmagaria a cabeça da serpente. Você vai ter que aguardar a promessa de Jesus, quando ele fala em Mateus 24, que virão tantos problemas, tantas coisas, Ellen White. E depois então vem o fim, o evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Irão rejeitá-lo. Você tem que aguardar. E Ellen White então, em sua visão, ela volta para esse mundo. E ela usa a seguinte expressão. Como foi difícil entender que eu havia voltado para este mundo escuro. Esse mundo em que vivemos não é mais bom. Aqui só tem mazelas, destruição, problemas. Nós sofremos, nós vivemos assim, sabe, realidades de contraste uma em cima da outra. Você está aqui celebrando um casamento, daqui a pouco você tem que sair para sepultar uma pessoa que morreu. Você está festejando com a sua família, daqui a pouco alguém recebe a notícia de que um carro passou, bateu em alguém e matou. O país está tentando se equilibrar financeiramente com os tantos problemas que vêm do passado. Daqui a pouco vem o coronavírus, acaba com tudo, tem que fechar a igreja, tem que fechar comércio, tem que fechar a sua casa, você não pode mais falar com as pessoas, abraçar elas, sabe? Você não pode comer junto, você não pode fazer nada. Acabou. Esse mundo não presta. E você não pode se conformar com ele. Eu concluo dizendo duas coisas para você. Infelizmente não vou poder avançar. Podemos ter outros momentos. Eu concluo dizendo duas coisas para você. Primeira coisa. Vai chegar um dia em que o Emade de Deus, aquele poderoso Miguel com a sua voz de batalha, vai bater o martelo. No dia em que ele bater o martelo, tudo estará definido para mim e para você. Eu oro às vezes e eu peço para Deus, sempre faço isso, eu peço para Deus, Senhor, se esse está sendo o momento em que no teu tribunal eu estou sendo julgado, tenha misericórdia de mim. Eu não mereço, mas tenha misericórdia de mim, é o que eu quero. Eu quero ir contigo para a eternidade. Eu quero ir com meus filhos, com a minha esposa, com os meus amigos, com a igreja, com a minha família que há mais de 20 anos atrás eu deixei escolhendo servir ao Senhor. Senhor, é o que eu quero. Não deixe essa esperança morrer no meu coração e por favor me dá todos os dias a garantia, a certeza de que mesmo sem merecer, pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, o Senhor vai me dar o privilégio da salvação, Senhor. Então, primeira coisa, esse anjo falou para Daniel que Daniel estava com a sua salvação garantida. Se você estivesse hoje diante desse anjo, que palavras ele diria a você? Vai, dorme, viva a sua vida, você vai morrer, vai descansar, mas no fim te levantarás para receber a tua herança. Não. Olha, meu amigo, minha amiga, está difícil. Você está prestando atenção nas coisas que você está fazendo? As escolhas que você está fazendo? Por onde você tem andado? As suas prioridades? As motivações do seu coração, da sua vida? Tudo isso está te afastando de Deus. Então vai, vive a tua vida, mas conserta as coisas. Segunda e última coisa. Essa esperança não pode morrer no meu e no seu coração, pois ela é o que nos mantém vivos. Essa esperança nos mantém vivos.
Queridos irmãos, o livro de Daniel se encerra. A Bíblia se fecha aqui. E as profecias estão se cumprindo. E nós estamos envolvidos no meio delas. Mas Deus não quer que você se perca. Nem você que está em casa, nem você que está em casa aqui, nem você que está aqui presencialmente. O sonho de Deus é nos levar para a eternidade. Chegará um dia em que você vai olhar para o céu e você verá o cumprimento das palavras. E Deus enxugará dos olhos toda. Repita comigo: Deus enxugará dos olhos toda. E não haverá mais morte, pranto, dor, clamor. Porque as primeiras coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Que Deus abençoe você com essa esperança. Deus abençoe você com essa esperança. Nós temos tempo para cantar? Temos tempo para cantar? Não? Então nós vamos orar. Cadê o nosso amigo? Aqui nós temos um amigo do nosso lado. Ele trouxe aqui as dádivas dos irmãos. A devolução dos irmãos, aqui dos dias das ofertas, para que a obra continue sendo pregada. Eu convido você a que se coloque em pé, por favor. Nós vamos fazer agora a oração de conclusão do nosso encontro dessa manhã. Selando assim então a esperança da breve volta de Jesus no nosso coração. Ore comigo, por favor. Senhor, somos teus. Ainda estamos nesse mundo, mas nós não somos do mundo, Senhor. E não queremos nos conformar com este mundo mau. É para o Senhor que queremos viver assim como Daniel viveu. É para Ti que queremos viver assim como Cristo viveu. Seus discípulos, tantas pessoas com quem o Senhor falou e usou. Essa esperança, Senhor Deus, já caminha neste mundo há quase 60 séculos. E aqui estamos nós, perto do cumprimento da concretização da Tua volta. Seremos nós a geração que verá o Senhor vindo nas nuvens dos céus, sem ter passado pelo sono da morte? Que essa esperança, ó Deus, continue viva em nossa vida. Obrigado pelas dádivas do Senhor. E porque o Senhor tem nos dado, nos abençoado, temos para Te devolver, Senhor. Alarga as nossas fronteiras em todos os sentidos, principalmente com a bênção da salvação, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.